Boa tarde. Iremos iniciar escutando a Ave Maria e logo após a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, com a participação de Dona Gislaine Protásio. Olá, meus irmãos queridos e minhas irmãs. Há tanto tempo não estamos nos abraçando, nos vendo presencialmente, mas esta conexão supre essas necessidades, porque nós temos uma mente fértil, né? Podemos imaginarmos-nos aí confraternizando, e recebendo as bênçãos do nosso querido Pele Vermelha que nos assiste e recebendo as bênçãos do amado Mestre Jesus. E com estas bênçãos nós estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, continuando
O capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, continuemos. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam. Pois que assim se o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em João, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras? Uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento, Jesus as explica, dizendo: se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela bondade. E acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu, claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías, capítulo 26, versículos 19. É também muito explícita essa passagem de Isaías. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda assim vivem e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção da vida na alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois que estabelecem, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. Mas quando o homem há morrido uma vez,
Quando seu corpo, separado do seu espírito, foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias de minha vida, espero que chegue a minha mutação. Jó, capítulo 14, versículos 10 a 14. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias do meu combate, até que venha alguma mutação. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Isso aí é uma versão da Igreja Grega. Nestas três versões, o princípio da pluralidade das existências se acham claramente expresso. Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele de certo não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja Grega ainda é mais explícita. Se é que isso é possível, acabando os dias de minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela voltarei. Ou voltarei à existência terrestre. Isto é tão claro como se alguém dissesse: saio da minha casa, mas a ela tornarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que se dê a minha manutenção. Desculpem, que se dê a minha mutação. Jó, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera a sua mutação. Isto é, resigna-se. Na versão grega, esperarei parece explicar-se preferentemente a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porquanto a ela voltarei. Jó, como se coloca após a morte, no intervalo que separa uma existência de outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. A essa autoridade, do ponto de vista religioso, se adita, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza.
Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho, razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está neste princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Meus irmãos, observando estas elucidações, essas interpretações desse nosso estudo, nós vemos quando Jesus fala, e os seus apóstolos falando sobre a violência com que éramos dominados, isso estava na lei de Moisés, mas estamos sob a lei do progresso. Então, quando Jesus veio, ele já aboliu esta lei. Ele disse que não veio para desfazer a lei, mas para fazê-la cumprir. Mas todos os seus atos de amorosidade, de perdão, então, denotava que nós deveríamos nos pautar, nos relacionarmos, interagirmos pela lei do amor. E a reencarnação, sendo também uma lei natural, foi uma preocupação desde sempre, porque através da lei da reencarnação vamos cumprir uma outra lei, a qual nós estamos sob o jugo dessa outra lei, que é a lei de causa e efeito. Então, se nós fazemos o bem, praticamos o bem, queremos o bem a nós mesmos e ao nosso irmão, filho de um mesmo Deus, então nós herdaremos o bem. Meus irmãos, boas reflexões para nós, para o nosso crescimento, para a nossa sese espiritual e que tenhamos uma excelente semana. Gislaine Protásio para a Comunidade Espírita Cristã Pele Vermelha.